Estamos oficialmente de volta! Seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Uma Autista Disse. Pra quem acompanhou a primeira temporada, sabe que eu tinha o plano de voltar no Dia do Orgulho Autista, que é hoje que está saindo esse episódio. Eu não tive muita certeza que isso ia acontecer, que isso ia realmente funcionar, mas aqui estou eu. Eu senti a necessidade de ter de novo esse lugar onde eu podia desabafar sobre coisas que somente autistas entendem. Porém, esse tempo que eu fiquei sem gravar, ele foi ótimo por inúmeros motivos. Primeiro, vocês vão perceber que a qualidade da imagem provavelmente está bem melhor, porque agora eu tô gravando com a câmera. Como eu voltei a fazer alguns conteúdos lá pro perfil da agência e comecei inclusive a fazer pro meu perfil também, que eu vou falar no decorrer desse vídeo, acabou que eu aprendi como gravar vídeos com a câmera, porque eu comprei uma câmera não faz muito tempo, mas eu não tinha habilidade de vídeo com ela. Agora eu já tô acostumada, já sei como lidar, eu sei que funciona, então agora eu tô mais segura pra fazer isso. Antes eu gravava com o meu celular mesmo, mas agora eu vou poder usá-lo, ó, aqui na minha mãozinha para acompanhar o roteiro, né? Basicamente não é bem um roteiro, né? São tópicos que eu anoto quando eu penso no tema do episódio para depois trazer para vocês. Então vocês vão me ver mais segurando esse celular, que antes era o que eu gravava os vídeos, mas ele não tem mais condição de fazer isso e eu não indico fazer isso com o iPhone. Na verdade, eu acho que o problema é o meu iPhone, não sei. Enche muita memória, enfim, é um problema. Com a câmera, eu tenho menos esse problema, né? Eu consigo gerenciar o armazenamento, no caso, no meu computador e não necessariamente no celular. Então, já me ajuda muito. Então, acredito que eu tenha evoluído em termos de gravação durante esse tempo para fazer uma segunda temporada já melhor nesse quesito. Ainda não tenho o cenário dos sonhos, coloquei aqui o logo, né, para identificar, para ficar um pouco mais bonitinho. Mas assim, queria fazer uma coisa mais bonitinha, mas por enquanto o que temos é isso. Mas o importante é o conteúdo, a informação que eu vou passar aqui durante os episódios, né? Agora um recado rápido antes da gente ir diretamente para o tema desse episódio. Se você gosta do podcast, se você já acompanhou a primeira temporada, enfim, se você chegou aqui e pensou, não, gostei do tipo de conteúdo, me segue lá no Instagram, no caso da conta do podcast, porque agora eu vou separar um pouco o conteúdo do podcast do meu conteúdo pessoal. Pra quem não me acompanha ainda nas minhas redes sociais, eu comecei esse ano a fazer conteúdo voltado pra criatividade. Inclusive, esse é o tema do nosso primeiro episódio. Vamos falar do porquê que eu comecei a falar sobre esse assunto e o que eu acho que isso tem a ver com ser autista. Mas se você não me segue lá ainda, se você gosta de criatividade, me siga, você será muito bem-vindo. Mas agora, como eu resolvi focar esse tema no meu Instagram, eu vou transferir o conteúdo do podcast, os cortes que eu faço e qualquer coisa que eu queira falar sobre autismo, enfim, que vier ao caso e não tem a ver com esse mundo criativo, que é o que eu estou focando agora no meu perfil, eu vou levar agora esse conteúdo para perfis da conta do Uma Autista Disse. Então no Instagram já tem Uma Autista Disse e quando sair esse episódio, provavelmente já vai ter no TikTok também o @Uma Autista Disse. Porque assim eu separo, né, quem gosta de um tipo de conteúdo, quem gosta de outro. O que eu tô gostando muito de fazer nesse momento e eu sinto que, tipo assim, encontrei realmente o conteúdo que eu tenho que fazer na minha vida, eu sinto que é realmente sobre criatividade que eu tenho que falar, mas eu não quero largar completamente a causa autista, é uma coisa que é muito importante pra mim. Inclusive, eu resolvi voltar justamente porque tem vários temas que eu acho que estão meio entalados aqui e que agora eu preciso falar, sabe? Então, por causa disso, estamos de volta, mas eu estou dando toda essa explicação pra vocês entenderem da onde veio, da onde surgiu, por que eu voltei e o que eu tô fazendo agora da minha vida, né? Eu tenho muitos temas já anotados pra essa segunda temporada, que eu vou tentar gravar vários, assim, agora nessas semanas, deixar bem adiantado. Então talvez vocês percebam que de um episódio pro outro, o tempo não vai passar muito pra mim, mas cada um tem um tema muito importante. Tem episódios que eu quero falar sobre empreender sendo autista, tem episódios que eu quero falar com pais de autistas principalmente, tem episódios que eu quero falar de livros sobre autismo que eu li, que são assim incríveis e que eu acho que vocês precisam ler. Eu vou trazer um conteúdo específico falando desses livros. Então tem muito conteúdo legal e importante pra gente falar sobre autismo e principalmente sobre diagnóstico na vida adulta, como que é lidar com o autismo na vida adulta. Enfim, seguindo a mesma linha lá da primeira temporada, mas claro, sempre tentando evoluir. É isso que eu espero, é claro. Agora entrando mais já no nosso tema do nosso primeiro episódio, que é criatividade e autismo, eu quero citar um dos livros que inclusive eu vou fazer um episódio de podcast especialmente sobre ele, mas eu já quero trazer um trecho aqui que eu acho muito importante pra gente falar sobre criatividade. Eu vou ler uma anotação que eu fiz depois que eu li o livro
que eu pensei sobre essa questão da criatividade, porque eu já estava começando a fazer esse tipo de conteúdo, eu já tinha me encontrado, né, nesse universo dos criativos, e eu tinha entendido que era sobre isso que eu quero falar. Porque quem não sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fotografia, gosto muito de moda, gosto muito de design, eu gosto de criatividade em muitos lugares. Eu sempre tive dificuldade de entender qual que era o meu nicho. Antes de falar sobre autismo na internet, né, antes de saber que eu era autista, as pessoas falavam, você tem que ter um nicho. Eu pensava, cara, mas eu gosto de muita coisa, como é que faz? A questão é que eu entendi que, na verdade, eu gosto de criatividade no geral. Não importa aonde ela esteja. Pode ser na fotografia, pode ser na moda, pode ser no design, pode ser no meu trabalho com marketing. Enfim, tem várias formas de expressar a criatividade, né? Quando eu já estava com o pensamento, né, de começar a falar sobre esse assunto, foi quando eu estava lendo o livro da Temple Grandin, na verdade estava finalizando, e eu fiz a seguinte anotação. Temple Grandin me fez entender um pouco mais sobre a relação entre a minha criatividade e o funcionamento do meu cérebro autista. Em um dos capítulos do livro, O Cérebro Autista, ela foca em falar sobre o tipo de pensamento autista, o visual, por palavras, e uma terceira categoria que seria pensamento por padrões. Resumindo bem, autistas tendem a ser extremamente visuais ou textuais. No meu caso, eu sou extremamente visual. Isso significa que meu pensamento é com imagens ricas em detalhes. E o pensamento por padrões pode complementar esses outros dois tipos de pensamento. Ou seja, eu tenho pensamento visual e por padrões. E isso explica muita coisa. A paixão pela área de design, seja gráfico para redes sociais ou sites, minha paixão por fotografia, minha paixão por organizar minha vida inteira de forma bem visual no Notion, o fato de eu cuidar rigorosamente para que o feed dos clientes da agência seja simplesmente perfeito. Aqui está finalmente a resposta para tudo isso. Padrões visuais. É basicamente assim que eu penso. É claro que alguém pode treinar e aprender a fazer coisas desse tipo com o tempo, mas entender que isso é uma configuração de fábrica do meu cérebro me despertou ainda mais uma vontade de tirar o melhor dele, que é exatamente o que a Temple Grandin reforça a importância no livro. Gente, isso é uma parte do livro que depois eu vou destacar muito quando a gente for falar num episódio específico sobre ele. É sério, é muito importante. Não é romantização do autismo, até porque eu ainda enfrento dificuldades. E nem sou um super gênio. Enquanto autistas que pensam por palavras podem saber várias línguas, eu que tenho pensamento visual nunca consegui aprender nem o inglês direito. Mas agora é como se eu soubesse exatamente o que eu faço bem e por quê, que é da minha natureza. Esses tipos de pensamento definidos por ela no livro não são exclusivos de autista, mas quando atrelado às características do autismo, elas se sobressaem e ganham ainda mais força. E uma coisa que eu acho importante dizer também é que no meu caso eu tenho a questão das altas habilidades voltada mais para essa questão visual, né? Então eu acho que isso reforça ainda mais, né? Isso faz com que isso seja ainda maior para mim. Existem pessoas que vão colocar a criatividade no mundo através de texto, através de, enfim, diversas coisas. Inclusive, eu acho que uma das formas de eu colocar minha criatividade no mundo é falando com a câmera. Seja falando sobre autismo, seja falando sobre criatividade, seja falando nos conteúdos da agência. É uma forma que eu tenho de me expressar, que é através da fala. Eu não sou muito do texto, né, das palavras escritas, mas eu sou muito da fala, muito de me comunicar. Eu sou aquela autista que o meu problema de comunicação muitas vezes é falar demais e não falar de menos, você tá entendendo? Dependendo do caso, é claro, depende muito da situação que eu tô, como eu tô me sentindo, o ambiente, né, enfim, diversos fatores, mas isso é uma coisa importante de falar, que eu acho que quando a gente se entende, quando a gente entende como que funciona o nosso cérebro, eu sinto que eu entendi que eu realmente gosto do tema criatividade, como que isso é importante pra mim, eu só consegui entender isso porque eu tive meu diagnóstico de autismo. Porque antes é como se eu tivesse tantas coisas já pra lidar, tinha tanta coisa que eu não entendia sobre mim. O autoconhecimento, você entender como que você funciona, ele libera a sua cabeça para que você tenha outras preocupações, para que você se conheça muito mais a fundo ainda. Foi aí que eu entendi que a criatividade é esse lugar pra mim de expressão, de, tipo, uma das coisas que mais me faz bem no mundo. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente falando de como a criatividade pode servir pra mim como válvula de escape, pra eu passar por momentos difíceis. E eu acho que isso também tem muito a ver com o autismo, porque nós autistas, às vezes a gente tem dificuldade de expressar as nossas emoções, de lidar com alguns sentimentos novos que a gente, enfim, não entende direito o que acontece, sabe? Tipo, por exemplo, o luto, algumas situações que são extremamente dolorosas na nossa vida, a gente às vezes não sabe nem nomear o que a gente tá sentindo. E eu acho que a criatividade, pelo menos pra mim, e eu imagino que pra outros autistas criativos também seja assim, a criatividade entra nesse lugar de colocar sua mente em outro lugar, de expandir, de se expressar, sabe? De literalmente
ser uma válvula de escape. Eu falei muito isso lá no meu Instagram, que sim, a criatividade pode ser uma válvula de escape, mas ela também pode ser uma salvação para uma pessoa que não sabe muito bem como lidar com os próprios sentimentos, como expor isso pro mundo, como, enfim, o que eu faço com isso agora? Eu não sei nem nomear o que eu tô sentindo. E a criatividade pode ser esse lugar de expansão e até de cura, vamos dizer assim. Eu imagino que para mim e provavelmente para alguns autistas que estão me assistindo. Se você é assim também, me conta aí que eu quero muito saber. O caso que eu tenho como exemplo desse tipo de situação foi quando minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, que basicamente, assim, foi uma época bem difícil da minha vida e que eu finalmente coloquei em prática uma tarefa criativa que eu devia ter colocado já há muito tempo atrás, mas eu não consegui, porque tava naquela correria, enfim. E quando minha mãe fez a cirurgia, quando eu tava passando por toda aquela situação, não é como se eu tivesse tempo pra finalmente colocar aquilo em prática. Na verdade, eu tava com menos tempo ainda, porque além de trabalhar, eu tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar da minha mãe, tinha várias coisas pra eu fazer, mas foi justamente naquele momento que eu tava passando por tantas dificuldades que eu finalmente consegui tirar um projeto criativo do papel e colocar ele no mundo, sabe? Finalmente eu consegui construir isso, justamente no momento de dificuldade, de que eu não tava sabendo muito bem lidar, entender o que tava acontecendo. Eu acho que naquele momento que eu tava passando por uma situação muito complicada da minha vida, né? Vamos dizer assim, eu não sou uma pessoa que vive muitos lutos. E tudo bem, hoje em dia, graças a Deus, minha mãe tá saudável, tá bem, tá, enfim, cuidando da saúde dela e tá tudo certo. Mas, de certa forma, eu vivi um luto de algo que eu nem sabia explicar na época. Porque a partir daquele momento eu tinha que ser muito mais madura do que eu já fui a minha vida toda. Eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar de uma pessoa que tinha feito uma cirurgia. Era um luto de uma Pamela que não existia mais. Só que eu fui extremamente racional, sabe? Naquele momento. O que precisa ser feito? E isso, de certa forma, eu acho que foi uma característica bem autista, né? Você passa por um momento de dificuldade muito grande, que você tá assim muito triste, mas você não vai parar pra chorar naquele momento, porque você não tá conseguindo nem processar suas emoções. Na verdade, você vai fazer o que precisa ser feito, resolver o que precisa ser resolvido, porque é o que tem pra fazer naquele momento, sabe? Enfim, esse episódio é basicamente isso. Acho que é um episódio bem introdutório pra entender em que momento da minha vida eu estou. E eu queria explicar, falar um pouco mais de criatividade com vocês por causa disso, mas é lógico que os próximos episódios a gente vai trazer outros temas que tem a ver com o autismo, que não tem a ver com criatividade, porque isso é um foco agora do meu perfil lá no Instagram. Se você gosta desse tema, me segue lá. E se você gosta do podcast, segue o Instagram do podcast também, @umautistadisse, e em breve no TikTok também, pra eu conseguir separar esses dois tipos de conteúdo, porque muitas vezes quem gosta de um não vai gostar do outro, e eu não quero confundir o algoritmo. Quero que o algoritmo entenda que tá, ok, agora o perfil do meu Instagram é sobre isso, e o perfil do podcast vai gerar conteúdo sobre autismo ali, seja com seja com, enfim, outros tipos de conteúdo e vídeos que eu venha fazer pra lá, ainda não sei, não vou prometer nada, mas é possível que isso aconteça. Mas eu quero que a marca Uma Autista Disse cresça como conteúdo sobre autismo, e não, tipo, necessariamente a Pamela. A Pamela é uma pessoa criativa que gosta de trabalhar com criatividade e falar sobre isso nas redes sociais, além de ter um podcast sobre autismo. Como eu estou voltando agora, peço que você me dê uma ajudinha, deixa um like aqui no vídeo, faça um comentário. Provavelmente os episódios serão a cada 15 dias, tá? Não vou prometer toda semana, porque eu acho que é um nível muito elevado pra mim, que já tô fazendo conteúdo pra agência, tô fazendo conteúdo pro meu Instagram também, e aí fica muita coisa pra eu dar conta, principalmente porque gravação, por mais que eu goste de fazer, e sinceramente do podcast é a que eu mais amo fazer, porque eu falo mais livremente, vamos dizer assim, é sim muito cansativo a gente ficar aqui falando, a gente ficar aqui pensando, enfim, é cansativo, então não dá pra eu entregar um volume tão grande. Vou continuar do jeito que eu estava fazendo antes de pausar, que é a cada 2 semanas. Mas é muito importante que você se inscreva no canal, se você estiver no Spotify, segue também o programa dentro do Spotify, avalia com 5 estrelas, que é muito importante. Deixa seu like, deixa seu comentário, até pro algoritmo do YouTube entender que eu voltei, que estarei na ativa e que agora teremos um ritmo aí de publicações que eu quero manter fielmente. Até por isso que eu estou fazendo já com uma antecedência, vamos dizer assim, deixando vários episódios prontos para conseguir entregar para vocês um episódio com recorrência e não ficar faltando tanto quanto eu faltei lá na primeira temporada, porque se você é autista como eu, você já sabe que isso não é uma coisa que me deixa muito feliz. Então é isso, gente. Esse episódio é muito para contextualizar minha
minha vida, vocês saberem que momento eu tô vivendo, saberem também por que uma autista resolveu fazer conteúdo sobre criatividade, acho que isso é importante. E nos próximos episódios, provavelmente trarei novos updates, vamos dizer assim, da minha vida. Aos poucos, vocês vão ver que algumas coisas vão mudar, mas, enfim, não quero colocar muita expectativa em vocês. Por isso também que eu quero deixar muito episódio gravado pra vocês terem conteúdo aí por muito tempo e não dependerem da minha disponibilidade, porque pode ser que daqui a um tempo eu fique muito corrida, não consiga gravar, então vai ficar uma janela de conteúdos gravada para eu conseguir dar conta de sempre entregar o que tiver planejado para vocês, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui, porque eu sei que foi um vídeo meio enrolado, meio cheio de informação, mas o começo, a volta, eu acho que é um pouco assim. Aos poucos a gente vai se acostumando de novo, pegando o ritmo de novo. Esse primeiro episódio precisava ser introdutório e no próximo a gente já volta naquele ritmo normal, né? De cada episódio um tema diferente, que é muito importante da gente conversar dentro da comunidade autista. É isso. Até o próximo vídeo.